Então vamos negociar. Com certeza você já tentou negociar alguma dívida com o banco, fez uma oferta, fez uma proposta que cabia dentro do seu bolso, que cabia dentro do seu orçamento mensal, sem comprometer outras despesas. E o banco, ao analisar a sua proposta, ao analisar a sua oferta, o banco simplesmente recusou. Você recebeu um belo de um não como resposta. Com certeza você já passou por essa situação ou está passando, você acabou de receber um não como resposta. Então surge aquele grande dilema: o que fazer nessa situação? Desistir de negociar ou simplesmente fazer de conta que essa dívida não existe? Como proceder quando o banco te dá um não como resposta? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Qual é o passo a passo a ser seguido para que o banco mude de ideia e te dê um sim como resposta e você consiga colocar um ponto final nessa crise financeira que você está? Mas antes da gente ir para esse passo a passo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a negociar qualquer dívida com qualquer banco. Então vamos ao que interessa. Sempre que eu estou auxiliando alguém a estar negociando a dívida, utilizando as estratégias corretas de negociação, eu sempre coloco na mente delas que o não é garantido. Esteja preparado para o não. O banco vai sim dizer não ali nas primeiras propostas. Até porque o banco não é obrigado a te dizer um sim, da mesma maneira que você não é obrigado a aceitar qualquer tipo de proposta que o banco te faça. Então é necessário estar preparado para esses nãos que vão surgir. Pode-se dizer que um não é um sinal de um bom acordo que está prestes a acontecer. Porque se você receber um sim logo de imediato, olha só, fique atento porque esse sim que você conseguiu não é um sim que vai trazer tantos benefícios para você. Tenha isso em mente. O não é um sinal de um bom acordo que está prestes a acontecer. Então, esteja preparado para esse não que com certeza vai acontecer. Como eu disse para você, esse não é um bom sinal. Até porque conseguir um sim logo de imediato é extremamente difícil, não é impossível, não é isso que eu estou dizendo. Você pode sim conseguir um sim, um bom acordo logo de imediato na primeira tentativa. Porém, é necessário que essa dívida tenha algumas características que mais adiante você vai entender o porquê que esse sim aconteceu logo de imediato. Em primeiro lugar, é preciso que você entenda os motivos que levou o banco a recusar a sua oferta. Você precisa entender os motivos dessa recusa. Pode ser que o valor que você tenha oferecido não seja o suficiente para o banco naquele momento. Coloque isso na sua mente, naquele momento. O tempo, ele não é relativo somente ao relógio, ele é relativo também a boas oportunidades. E tem o time certo para que o banco comece a te fazer boas propostas e comece a aceitar as ofertas que você vai fazer que, de fato, esteja ali dentro do seu orçamento, esteja dentro da sua realidade, que você consiga diminuir ali juros e multas que com certeza estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. Então, o primeiro motivo pode ser exatamente esse: o valor que você ofereceu não seja o suficiente naquele momento. Bom, o segundo motivo pode ser que o banco esteja tentando te induzir a fechar um acordo que você não consegue estar honrando. O banco está te provando, ele quer saber qual é o seu limite. Porque hoje, um dos principais causadores dessas ações judiciais de cobrança tem sido exatamente esses acordos mal planejados. Então o banco ele vai utilizar algumas estratégias, ele vai tentar te manipular, ele vai colocar pressões psicológicas, ele vai até mesmo utilizar de algumas ameaças. Exatamente isso. Dizendo que vai bloquear suas contas bancárias, que vai penhorar bens que você tenha por causa dessa dívida. Então ele vai testar o seu limite para tentar fazer com que você aceite um acordo que você não consegue estar honrando. Sendo assim, você vai pagar duas, três, quatro prestações, vai quebrar esse acordo, tudo volta à estaca zero. E com essas quebras de acordo, a dívida ela só vai aumentando ainda mais. Então vai chegar em um determinado patamar que vai ser mais interessante para o banco iniciar esse processo judicial de cobrança de dívidas. Então, o segundo motivo do banco ter recusado a sua oferta pode ser exatamente esse. Ele está tentando testar os seus limites e vendo se ele consegue, de certa forma, te manipular a fechar um acordo que você não consegue estar honrando. Então, o segundo motivo pode ser exatamente esse. Olha só, como eu disse para você no comecinho, o banco ele não é obrigado a aceitar a sua oferta. Da mesma maneira que você não é obrigado a aceitar uma proposta que não seja ali de acordo com a sua realidade. Até porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a partir do momento que o banco te faz uma oferta de negociação que te coloque em desvantagem excessiva, essa proposta não tem validade nenhuma. Então, será que uma negociação que faz com que a sua dívida dobre, triplique de valor, será que não é ali uma desvantagem excessiva? É claro que é.
então você não é obrigado a aceitar esse acordo, da mesma maneira que o banco não é obrigado a aceitar a proposta que você vai fazer a ele. Então é necessário que você identifique os motivos que levou o banco a recusar essa proposta, levou o banco a recusar a sua oferta de negociação. Agora, se você fez ali uma oferta de acordo com a realidade, dentro dos padrões aceitáveis, o próximo passo será essencial para que você consiga reverter esse não para um sim. Segundo passo, reforce o seu acordo, reforce a sua proposta de negociação com argumentos. Muitas pessoas tentam negociar as suas dívidas ali de forma, eu diria que seca, sem nenhuma argumentação. Ela simplesmente manda ali uma proposta, envia uma carta de negociação, sem fundamentar, sem justificar, sem, eu diria que colocar ali de forma detalhada a real situação financeira que ela se encontra. E é claro, o banco vai negar. Você não justificou, você não explicou qual é a sua situação. Então é evidente que o banco não vai aceitar uma proposta seca, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma fundamentação. Então é extremamente importante que você permaneça com as suas propostas, porém de forma argumentada, justificando as suas propostas. Mostre ao banco que você está em uma situação de crise financeira, que você não consegue estar, eu diria que disponibilizando, retirando mais recursos do seu orçamento para estar destinando para essa negociação. Diga ao banco que essa é a sua última oferta. Então demonstre ao banco que você está no total controle da situação, que você sabe muito bem quais são os seus limites. Porque, como eu disse para você, o banco ele vai testar os seus limites, ele precisa saber até onde você vai. Então, demonstre ao banco que você está no limite, que você está no total controle e que esse é o seu limite. Demonstre a ele que você não é, eu diria que manipulável como ele imagina que você é. Então, demonstre ao banco que você está no controle da situação, argumente a sua proposta de negociação, demonstre ao banco que essa é a sua última oferta, a sua última proposta, demonstre ao banco a sua real situação financeira. Não envie a sua carta de negociação de forma extremamente seca, sem nenhuma argumentação. Exatamente isso. Infelizmente, muita gente tenta negociar simplesmente dizendo quanto que quer pagar e por aí acaba a negociação. Então, é claro, o não ele é garantido. Pode-se dizer que ele é mais do que garantido. E se você permanecer negociando essa dívida, enviando a sua carta de negociação sem argumentar as suas propostas de forma correta, sem utilizar o Código de Defesa do Consumidor ao seu lado para tentar um bom acordo, uma boa negociação, você nunca vai conseguir um sim. Então é necessário que você argumente, que você justifique as suas ofertas, que você justifique as suas propostas para que o banco entenda que você está no controle e que você não vai ceder e que você não é nem um pouco manipulável como ele imagina que você é. Terceiro passo, penúltimo passo, espere o momento certo para negociar, utilize o tempo ao seu favor. Como eu disse para você, o banco ele vai sim recusar essas ofertas logo de imediato. E quando que vai começar a surgir as boas ofertas? Quando começam a surgir as boas propostas? Geralmente, as boas ofertas, as boas propostas começam a surgir após 12 meses ali de atraso desse saldo devedor. Então o banco ele já identifica que essa dívida é uma dívida de difícil recuperação, sendo assim, ele vai começar a te fazer boas ofertas, boas propostas. Boas ofertas também vão começar a surgir através desses feirões de negociações, porém, como eu disse para você, a partir do momento que o banco ele considera essa dívida de difícil recuperação. Então, a partir desse período, começa ali a surgir boas ofertas, boas propostas. Mas, como eu disse para você, pode ser que essas boas ofertas, boas propostas surjam antes desse período, mas é mais difícil isso acontecer. Então, esteja preparado para esse período ali de 12 meses, é o momento que boas ofertas começam a surgir. Também tem ali aquele período de prescrição. Quanto mais velha for a dívida, eu diria que mais riscos o banco corre de não conseguir estar recuperando esse saldo devedor de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial, porque até o momento, essa dívida, quando ela caduca a partir de 5 anos, ela não pode ser cobrada de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. E a forma extrajudicial tem sido exatamente essas cobranças de formas amigáveis, ligações, essas cartas de cobrança. Então, isso também não pode acontecer até o momento. Porém, essas cobranças judiciais, existe ali aquele valor, eu diria que interessante para o banco para que ele inicie essa cobrança. Então, dívidas ali abaixo de R$ 100.000, dificilmente o banco vai iniciar essa cobrança de forma judicial. Então, esteja atento também a esse período de prescrição. Utilize ele a seu favor para que você consiga bons acordos, boas ofertas. Esteja atento ao time ideal.
esteja atento a esse período que o banco identifica essa dívida como uma dívida de difícil recuperação, porque a partir desse momento começa a surgir ali boas ofertas, o banco vai eliminar os juros e as multas que com certeza estão sendo cobrados ali de forma abusiva, de forma excessiva. E utilizando o tempo ao seu favor, eu tenho certeza que você vai sim conseguir bons descontos que vai te tirar dessa crise financeira de uma vez por todas. E o quarto passo para finalizar esse vídeo, como eu sempre digo também aqui nesse canal, utilize a lei ao seu favor. Utilize os seus direitos de consumidor endividado para que você consiga reverter esse não para um sim. Porque você, mesmo estando nessa situação de crise financeira, mesmo estando endividado, possui mais direitos do que você imagina. E se você souber utilizar o básico do básico ao seu favor, você vai sim conseguir um bom acordo, uma boa proposta que vai te tirar dessa situação de crise financeira. Como eu disse para você, utilize a prescrição, utilize esse período de prescrição para que você possa estar utilizando ali dessa estratégia também para estar conseguindo bons acordos, boas ofertas. Utilize ali até mesmo a própria lei do superendividamento, que diz que essas negociações que colocam em risco as suas despesas essenciais, alimentação, saúde, moradia, essas negociações não podem comprometer parte do seu orçamento que está destinado a essas despesas essenciais. Então, utilize a lei do superendividamento quando você for justificar, quando você for argumentar a sua carta de negociação, quando você for enviar a sua carta de negociação ao banco. Utilize essas estratégias para estar argumentando de forma correta, para estar enriquecendo ainda mais a sua carta de negociação. Utilize também ali outra estratégia, por exemplo, a contestação. Como eu disse para você, se esse acordo te colocar em desvantagem excessiva, você pode contestar essa dívida e exigir uma nova análise. Exatamente isso. Você pode exigir uma nova análise desse acordo, porque esse acordo está te colocando em desvantagem excessiva. Será mesmo que uma dívida que dobra, triplica de valor, não é uma desvantagem excessiva para você? É claro que é. Então, utilize a lei ao seu favor, utilize os seus direitos básicos de consumidor endividado. Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que você vai sim conseguir reverter esse não para um sim. Agora, se você quer aprender a utilizar a lei ao seu favor para estar finalizando um bom acordo, para estar se livrando de uma vez por todas dessa dor de cabeça, é só você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.